Esse simples sofá esconde o segredo para uma nova profissão muito cobiçada esse ano. A partir de hoje, você poderá trabalhar de onde quiser. Vai começar podendo ganhar pelo menos R$ 1.000 logo no primeiro mês. E tudo isso com 2 horas por dia. Está nas suas mãos a oportunidade que você tanto buscava para trabalhar de casa e ganhar um bom dinheiro. Pensando nesse período agora, porque, por exemplo, você falou do comportamento do ouro, que de vez em quando ele entra em umas que fica uma década parado, né? A gente pega antes de 71, antes do final ali do acordo de Bretton Woods, ele ficava parado porque era o laço do dinheiro. Era uma cotação basicamente fixa, variando numa banda muito estreita. Acabou esse acordo, saiu em uma década de $35 para quase 600, $700. Aí depois, os juros subiram muito nos Estados Unidos. Aí, com juros altos, o pessoal começa a ver, vou ficar sentado em cima do ouro? Vende o ouro, pega o título público americano e começa a ganhar juros em dólar. Aí ficou parado anos 80, 90, aí depois explodiu. Bolha de 2001, bolha de 2008, o pessoal criando muita moeda, foi lá para cima. E agora a gente está em um momento interessante, porque a gente teve muita criação de moeda, você criou um monte de moeda e você tem aquilo que é escasso. Então, se todo mundo quiser comprar um pouquinho do que é escasso, o preço tende a subir. Só que porque criou muita moeda, a gente está tendo inflação. Estados Unidos com a maior inflação nos últimos 40 anos, batendo a casa dos 8%. Aqui a gente está com inflação de 10%. Você tem outros países com problemas inflacionários graves também. Então a gente, ao mesmo tempo, teve muita criação, tem muita inflação. Só que a inflação puxa juros mais altos. O que isso vai ser do ouro agora? A gente está entrando num momento bom, porque vamos ter inflação e os juros não vão conter, ou vão subir os juros e o pessoal vai começar a vender ouro para comparar título público? Eu vou começar, depois eu passo para o especialista aqui, que ele conhece muito mais de macroeconomia. Eu sou um engenheiro, né? Então tem que tomar cuidado aqui quando eu falo sobre economia. Mas se for pegar no mercado financeiro, que se fosse uma democracia, os engenheiros ganhavam, viu? Porque o Só que tem tem engenheiro... engenheiro lá, é verdade. Só eu tenho 3 ali que enchem. Então, assim, acho que de fato, e aí do ponto de vista global, dos Estados Unidos, porque o que caminha o preço do ouro é o dólar. É a expectativa de taxas real de juros. Isso, no fim, é o que é o maior fundamento de precificação de ouro, que são algumas variáveis, mas a que mais importante é a expectativa de taxa de juros reais. O que está acontecendo no mundo é uma combinação de fatores que talvez esteja retirando a flexibilidade do Fed em aumentar de forma significativa a taxa de juros real. Por que isso? Então, você vê os países, os Estados Unidos, no seu maior endividamento desde a Segunda Guerra Mundial. Bateu 30 trilhões de dólares. Está entre os maiores, batendo recorde também de déficit fiscal. Aliás, 30 era o déficit ou era endividamento? 30 era o endividamento, 30 trilhões. 30 trilhões é endividamento. Está no maior déficit fiscal da sua história e, ao mesmo tempo, com agora a questão geopolítica. Né? Essa guerra vai passar. Acho que tomara que passe rápido, né? Porque é muito desproporcional o poder de fogo de cada um. Agora, a mensagem é assim, meus amigos, mudou o mundo. Aquela paz, aquela globalização, né? Todos os benefícios da globalização, redução de custos, acabou. Cada um é melhor cuidar mais do seu país e aumentar mais gastos militares. A Alemanha já anunciou, os Estados Unidos vai aumentar toda... E eles vão ter que fazer isso no momento que está no maior déficit fiscal e no momento do maior endividamento. Como que você aumenta a taxa de juros real de forma significativa e, ao mesmo tempo, tem que aumentar gasto militar, você tem também que reduzir seu endividamento? Não é tão simples. Eu acho que o Pepa aqui pode explorar um pouco mais, mas eu não vejo hoje o Fed com essa flexibilidade de aumentar a taxa de juros real para conter a inflação. Tem outro ponto. Essa inflação está vindo não só pelo excesso veio até agora excesso de consumo, mas agora também está vindo pelo aumento dos custos. E você não combate a inflação com alta taxa de juros para reduzir o custo. É só na demanda que você acaba operando. E esse aumento dos custos está vindo. Seja da pandemia, com todo o desabastecimento das cadeias, mas agora a gente vai ter um movimento reverso que teve na globalização, que foi todo mundo ganhando eficiência, gerando valor. Agora a globalização já está invertida. Cada um voltando a produzir em casa e acaba perdendo eficiência. Isso vai também impulsionar a inflação, não necessariamente a taxa de juros real. É difícil. Não, são as grandes perguntas que a gente tem hoje no mundo. Eu acho que toda a academia está debruçada sobre essas questões, sobre a questão fiscal nos Estados Unidos, sobre a questão inflacionária no mundo, né, sobre a questão das cadeias produtivas globais. Os analistas de mercado estão extremamente focados na condução da política monetária por parte do Fed e das consequências dessa guerra sobre uma nova ordem
pelo menos militar global, né? E de que maneira isso afetaria a globalização. O pessoal tem chamado isso de deglobalization, né? Então você está desconstruindo a globalização. Eu acho que as coisas começaram ainda, e esse é o ponto, é isso que agrega a palavra que a gente utiliza. Às vezes as pessoas acham que a gente utiliza para fugir das grandes questões. Isso agrega muita incerteza e muita volatilidade, né? A gente não sabe exatamente quais serão as consequências de você ter uma inflação mais alta agora, inequivocamente mais alta. Só para voltar um pouquinho, até outubro do ano passado, até novembro do ano passado, todo mundo acreditava que a inflação tinha subido por conta da interrupção das cadeias globais de suprimento, né? Então, combustíveis, matérias-primas, implementos, tudo. Então, a inflação subiu e agora você vai ter um choque de oferta, num choque de oferta, como a oferta é reduzida e a demanda não tanto, você tem uma elevação de preços, depois que as coisas se normalizam, os preços caem. O Fed estava com esse discurso, o Banco Central Europeu estava com esse discurso, o Banco do Japão, o Banco do Canadá, o Banco Central do Brasil, todo mundo estava, é transitório, é transitório, é transitório, estamos aqui hoje. 2 anos depois. A nossa vida é transitória, a inflação está permanente. Pois é, né? Então, muito bem, então, até que ponto o Banco Central vai ter que atuar? O fato é que ele vai ter que atuar. Ele está atuando, o Banco Central dos Estados Unidos está atuando, os outros bancos centrais vão ter que entrar nesse jogo, o Banco Central do Brasil entrou nesse jogo, e as taxas de juros reais, isso você tem toda a razão, as taxas de juros reais, se elas ficarem positivas no longo prazo nos Estados Unidos, a trajetória da relação dívida-PIB pode ficar extremamente comprometida, né? Então, se os Estados Unidos começarem a pagar juros demais lá nos títulos de 30 anos, o benefício que os Estados Unidos sempre teve de reduzir o endividamento com a inflação, ele perde, né? Então, os Estados Unidos ganha muito em termos de dívida. Quando a inflação sobe, a dívida em termos reais cai. O endividamento com participação no PIB cai demais. E eles estavam contando com isso. Eu acho que eles ainda continuam contando com a redução da dívida por conta da inflação e depois eles vão conseguir estabilizar a inflação num patamar civilizado para eles, que é ao redor de 2%, 3%. Mas isso... Bem parecido com a gente, coisa... Só que não. Mas aí tem um monte de coisa atuando e o fato é que isso é suficiente para agregar muita, muita volatilidade. Eu acho que isso só reafirma o que foi dito aqui, o ouro, ele passa a ser um componente interessante para você manter. Hoje, as ações de grandes empresas globais cumprem esse papel também, né? Você tem uma Apple, uma Amazon, que são empresas que geram caixa sem parar o tempo todo, é coisa interessante, e ações de países como o Brasil, que tem uma economia altamente focada em commodities. É isso, tem muita incerteza. Dando, assim, talvez até simplificando um pouco, não sei se você entendeu toda a explicação, amor. Eu entendi. Mas as pessoas acham que não. Mas eu não sei explicar. Vamos retomar. É porque, por exemplo, o que a gente está discutindo aqui são juros reais. Aqui no Brasil, agora a Selic está em 11,75, mas tem uma inflação. Então, esses juros menos a inflação seriam juros reais. E nos Estados Unidos a inflação está em 8%. Eles estão subindo muito pouquinho a taxa. Então, o ponto é, eles estão sendo obrigados a subir a taxa de juros, mas não a ponto de compensar essa inflação. Se ficar assim, é um cenário positivo para o ouro. Muito positivo. Só que se eles colocam uma taxa de juros real, ou seja, a inflação está em 8, eles conseguem elevar a inflação até um patamar para... A inflação não consegue levar os juros até um patamar para conter essa inflação, e o investidor vê, nossa, agora eu tenho um ganho real nos Estados Unidos. As pessoas migram para títulos públicos americanos, isso é negativo para outros ativos, inclusive para o ouro. A gente pode falar que os juros reais americanos são um grande inimigo do ouro. Isso. E o ponto é que também tem um custo em fazer isso. É um país altamente endividado, bateu os 30 trilhões em termos de dívida. E uma coisa é você emprestar dinheiro por juros baixos, né? Aliás, você pegar empréstimo por juros baixos, os juros que é inferior a 1%, enquanto tem uma inflação de 8%. É que nem, por exemplo, eu pegar dinheiro com você emprestado, você me empresta R$100, eu falo, no final do ano eu te dou 101. Só que R$101 no final do ano compram muito menos do que R$100 de agora.
Então, esse jogo de pegar emprestado por juros zero às vezes e deixar a inflação comer o valor do dinheiro é bom, diminui a dívida real deles, embora em termos nominais, no nome, continue a mesma dívida. Eu fui abrir uma tabela aqui, que está no Paradigm Education, né, uma empresa na qual a gente investe, de cripto. Está uma tabela mostrando o impacto da inflação ao longo dos anos. Então, uma inflação de 10% ao longo de 7 anos reduz a dívida pública pela metade. Se você não tiver juros, né, naquela dívida, só impacto da inflação. Uma inflação de 5% ao longo de um período de 7 anos reduz em uns 30 e pouco por cento. Uma inflação de 2% ao longo de um período de 7 anos reduz em quase 20% a dívida pública. Então, ter esse jogo de você pegar emprestado por um valor muito baixo e deixar a inflação comer solta, diminui dívida. Só que tem um impacto na vida das pessoas, né? A inflação deixa o preço de tudo mais alto. É muito bom para o país, mas Exatamente. é um desastre para quem mora lá e para os investidores que não estão bem posicionados. Não, e até por mais pobre, principalmente, É muito né? ruim. Porque o preço de tudo aumentando no mercado, esse cara ele vai gastar o dinheiro dele em consumo. Então, ele é muito impactado no final das contas.